Para aqueles que estão em alto mar, que estão ali em cima de seus barcos, ser acometido por uma tempestade é algo extremamente angustiante. É como se a pessoa estivesse ali em cima do barco, navegando bonitinho, e de repente um vento que vem da esquerda para a direita ou que vem de frente para trás começa a agitar as águas. E de repente, sem saber o que fazer, aquela pessoa está sendo acometida por uma tempestade. Na realidade, até aqueles que são mais experientes em alto mar descrevem o participar de uma tempestade como algo extremamente perigoso. E nós precisamos entender que isso acontece com as nossas vidas também. Eu não sei se você já teve a oportunidade de participar de tempestades. Tempestade não é um problema que você precisa resolver, mas tempestades são problemas que começam a acontecer vindo de um lado, do outro, e de repente você olha para Deus e diz: Senhor, o que é que está acontecendo aqui neste barco, porque a tempestade me pegou aqui? Bom, este é o tema do vídeo de hoje. Fica comigo porque esta palavra tem uma grande revelação. Seja bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. Hoje nós vamos ler um texto muito conhecido, mas como eu falei na introdução, existe uma grande revelação neste texto muito conhecido. Vai lá comigo em Mateus. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. Presta bastante atenção. Essa é a passagem de Jesus acalmando a tempestade. Diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui nós vemos Jesus entrando no barco para uma viagem com seus discípulos. E ele decide tirar uma boa soneca. Ele dorme ali no barco, em alto mar, com os seus discípulos. De repente, aquele barco é tomado por uma forte tempestade. E acredite, queridos, deveria ser uma baita de uma tempestade, porque nós estamos falando dos discípulos de Jesus que eram acostumados com aquele ambiente de alto mar. Nós sabemos que boa parte deles eram homens que tinham ali o convívio com pescadores, e alguns eram mesmo pescadores. Agora, eles estavam em alto mar, acontece ali a tempestade, eles chamam o Senhor e falam: Senhor, o Senhor não se importa, nós vamos perecer nesta tempestade. Jesus levanta, faz ali uma breve observação ou uma repreensão e acalma a tempestade, e eles ficam ali maravilhados porque Jesus acalmou aquela tempestade. E é muito interessante observar que este relato, esta passagem de Jesus acalmando a tempestade, está sendo descrita pelos três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, também chamados de evangelhos sinóticos. A palavra sinótico significa um conjunto de informações reunidas para formar um todo. Evangelhos sinóticos são evangelhos que têm pequenas informações a respeito de uma mesma causa, mas que reunidas formam um todo. E esses evangelhos sinóticos, eles registram essa passagem de Jesus acalmando a tempestade com pequenos detalhes, e eu quero que você observe isso. No momento em que os discípulos chamam Jesus e dizendo: Senhor, nos ajuda aqui. Presta atenção que nós vamos ler agora nesses três evangelhos sinóticos, a maneira que os discípulos chamam Jesus para acalmar essa tempestade. Primeiro, o texto que nós lemos, né? Jesus acalmando a tempestade em Mateus. Continua aí em Mateus, versículo 25 diz: Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Aqui em Mateus, a palavra usada para chamar o Senhor é a palavra Kyrios, que no grego representa aquele a quem uma pessoa domina. Eles chamam Jesus como se o próprio Jesus fosse dono deles. Agora, vai lá comigo em Marcos. Marcos capítulo 4, o mesmo texto,
sendo relatado agora pelo evangelista Marcos. Marcos capítulo 4, no versículo 38 diz: E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Aqui em Marcos, a palavra mestre é a palavra didáscalos. Didáscalos significa professor ou alguém que ensina. Curioso, né? O evangelista Marcos registra que os discípulos de Jesus não chamam Jesus de Senhor como Kyrios, né? Como dono, mas que eles estavam chamando Jesus para acalmar a tempestade como se Jesus fosse um mestre, apenas um professor. Agora vamos ver esse relato em Lucas. Lucas, capítulo 8, no versículo 24. Lucas, capítulo 8, no versículo 24 diz: Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. E aqui nós vemos os discípulos chamando Jesus, mestre, mestre. E a palavrinha usada para descrever o chamado dos discípulos, mestre, mestre, é a palavrinha epistates. Epistates significa chamar um simples supervisor ou chamar um simples superintendente. É como se os discípulos não estivessem se importando com aquele com quem eles estavam chamando, ó, vem logo, vem atender o meu pedido, porque eu estou passando por uma tempestade. Curioso, né? Os três evangelistas registram a mesma passagem, registram o mesmo acontecimento, né? Eles registram o mesmo acontecimento, mas a maneira de chamar Jesus para acalmar a tempestade é uma maneira totalmente diferente. É claro que eu não li de maneira cronológica, mas nós vemos que no meio da igreja existem pessoas que chamam Jesus para acalmar a sua tempestade dessa mesma maneira, né? Existem pessoas que entendem que elas são propriedades de Jesus e elas falam, meu Senhor, vem acalmar a minha tempestade. As pessoas que oram diariamente, que sabem que Jesus Cristo é o Senhor de suas vidas, é a mesma categoria de pessoas que está registrada em Mateus, que usou a palavra Kyrios, Senhor meu dono, vem acalma a minha tempestade. Em Marcos está registrado a palavrinha didáscalos, que significa professor, aquele que ensina. Sabe aquelas pessoas que frequentam a igreja, gostam da mensagem bíblica, mas não encaram o Senhor como uma pessoa real que pode acalmar a tempestade delas? E nós precisamos tomar muito cuidado, porque Jesus, ele não é uma força ou uma energia, ele não foi e não é apenas um mestre que nos ensina, mas ele precisa ser o Senhor de nossas vidas. No último texto de Lucas, no capítulo 8, a palavra epistates, que é usada para chamar apenas um superintendente, para chamar qualquer pessoa que possa resolver este problema, são aquelas pessoas que não entendem que precisam do Senhor de suas vidas para acalmar a sua tempestade. E existem pessoas que ficam pedindo ajuda para outras pessoas e, por último, elas vão pedir ajuda a Deus, ao seu Kyrios, ao seu Senhor. Sabe aquela pessoa que passa por tempestades e fica pedindo ajuda para os irmãos da igreja e fica pedindo ajuda para os familiares? É claro que as pessoas são bênção na nossa vida e se nós estamos passando por dificuldades, nós devemos pedir ajuda aos irmãos. Mas a maioria das nossas tempestades, o primeiro a ser consultado, o primeiro, entre aspas, a ser acordado, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa última categoria de pessoas são aquelas pessoas que Deus é o último recurso a quem ela pede ajuda para acalmar a tempestade. Saiba que Jesus, ele está no barco e você precisa clamar àquele que é o dono da sua vida para acalmar essa tempestade. E eu quero dizer mais. Se você neste vídeo identificou que Jesus não está no barco da sua vida, eu quero te convidar a receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E se Ele já é o Senhor e Salvador de sua vida, saiba que você, como filho, pode clamar pela presença dEle para que Ele acalme a tempestade que você está passando. Deus é o único que pode acalmar a tempestade da sua vida. E no nome de Jesus Cristo, nós temos autoridade para acalmar as nossas tempestades. Bom, eu espero que este vídeo tenha abençoado a sua vida. E mais uma vez, eu te agradeço pela sua incrível companhia. Que Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo vídeo.